Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O zagueiro Arboleda usou as redes sociais nesta segunda-feira para ironizar o ex-atacante e comentarista Müller, depois da vitória do São Paulo por 2-1 sobre o Internacional no último domingo pelo Brasileirão Betano. O equatoriano marcou um dos gols do triunfo, enquanto o outro foi anotado pelo paraguaio Bobadilla. Em tom de provocação, Arboleda publicou uma foto ao lado de outros atletas estrangeiros do elenco tricolor e escreveu "palhaço", em referência a Müller. A declaração é uma resposta à entrevista do ex-jogador ao quadro Abre aspas, do GE, na última sexta-feira, quando Müller criticou o alto número de estrangeiros no futebol brasileiro, citando o São Paulo como exemplo. O São Paulo tem 9 estrangeiros, e um pior do que o outro, disse o ex-atacante, multicampeão pelo clube. Sob o comando de Hernan Crespo, o elenco do São Paulo conta atualmente com 9 atletas nascidos fora do Brasil, sendo 8 sul-americanos e um europeu. Arboleda, no clube desde 2017, é o estrangeiro mais longevo em atividade no tricolor e já soma 337 partidas, sendo o quarto jogador estrangeiro com mais jogos pelo clube. Jonathan Calleri, atualmente lesionado, é outro destaque da lista e divide com Rogério Ceni e Luiz Fabiano o posto de maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores com 14 gols. O próximo compromisso do tricolor será nesta quarta-feira contra o Atlético Paranaense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Betano do Brasil. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Que nas últimas 5 rodadas do Brasileiro, de 15 pontos, ganhou 13. Responde, Luganito. Bom, obviamente o São Paulo está vivendo a melhor fase no ano. Nosso São Paulo, Fábio. Onde você não? Tem que ter um pedaço. Ou seja, obviamente que sempre a mudança de treinador genera aí um cambio de energia, de clima, né? Que ni siempre tiene a ver a grandes decisiones tácticas o técnicas, sino, como siempre falo, asunto de energia. Acho que Crespo tem encontrado um time diferente, um pouco por virtude e outro pouco por sorte, né? Porque jogadores que se contunderam, que se machucaram, como Lucas, Oscar, mismo Ferreirinha, que são jogadores de uma entrega física, né? Como falamos do Palmeiras, entrega física bem diferente al São Paulo en los últimos jogos, donde él le coloca prácticamente la línea 5, con 3 volantes en un medio, né? Então são muitas pernas, muitos caras correndo, muita intensidade. Tá adorando esse negócio de 3 volantes. Né? Eu gosto. 3 zagueiros e 3 volantes. Eu o que não gosto são de los puntinhas que não marcam, não fazem gol, não cruzam, não ajudam na marcação, mas estão lá marcando lateral, não adianta nada. É melhor jogar com 3 volantes. O Pontinha, não gosto do Pontinha. Parece que es obligación, después que o Barça y o Ajax inventaron eso, parece que es obligación. 3 volantes que corran un campo todo. Abaixo as pontinhas. 3 volantes que corran un campo todo, que corran un campo de atrás hacia frente, que presione, que façam gol. Pablo Maia fez gol na Copa Brasil, Bobadilla fez agora, Alisson fez gol. É melhor que jogadores que têm menos produção. Na sua época, você lançava pro Pontinha. Rico. É bom ter um pontinho. É bom ter um pontinho. De vez em quando é bom Nós ter um chamamos pontinho. sempre quando ponta, não é a pontinha. Não é a pontinha. Então o Crespo tem achado um time, você vê, que marca, que briga, porque tem qualidade física, tem muita perna no meio campo, e aí é muito difícil superar. Aí vai criando, vai chegando. Outra coisa que São Paulo melhorou, que a gente já até criticava, bola parada. Bola parada. Nossa, eu ia falar isso agora, eu falei essa observação que não tem agora. a ver com treinador, não tem a ver com treinador, tem a ver com a agressividade do jogador. Mas isso não é treinado? É treinado, mas sempre tem a ver com minha agressividade e eu me ponho de acordo com o cara vai acusar. Se eu tivesse nascido em Montevidéu. É isso. Mudou o cenário. Não, porque tudo... Isso é o dedo do treinador. Tudo é... Tudo aqui é... O Rio da Prata, cara, o lado faz uma diferença. Tudo é graça e culpa do treinador. Não. O jogador tem também a responsabilidade. E agora São Paulo tem meu bola parada, obviamente, porque tem melhor batimento. Esse pênalti que deram pro Internacional. Nada a ver. E só deram porque São Paulo está 2-0, né? Se o jogo tivesse... Ó, o final, hein? Nada a ver. De novo, o juiz vai ao VAR, está vendo que o contato é mínimo. VAR, né? Mas o juiz teve a oportunidade de não aceitar, não acatar a observação do VAR. Depois com o VAR, como sempre falo, os caras sabem de regulamento, mas não entendem nada de futebol. Nunca esse contato genera aquela caída do jogador do Inter, né? Então, acho que tá. Lo mismo é sempre. Os caras sabem de regulamento, mas não sabem de futebol. Então, vai no VAR, qualquer contato eles acham que é falta. E o jogador hoje
que está jogando, como sabe que o juiz, o VAR, até quem comenta a televisão, é vulnerável. Qualquer contato o jogador se joga, né? Então, é culpa do jogador, mas o jogador tira vantagem, na verdade. Tira vantagem do desconhecimento e a falta de campo, né? De jogar bola dos caras que apitam, né? O São Paulo na quarta-feira tem o Atlético Paranaense, estava tranquilinho na ida, 2-0, jogo controlado. Mais do que controlado, o São Paulo teve oportunidade de fazer o terceiro gol, mais uma oportunidade. Aí começou ali um calcanharzinho aqui, uma canetinha ali, uma firula a colar e, não sei se isso é transmitido pro time em geral, deu uma afrouxada na marcação, o Atlético diminuiu e ganhou uma sobrevidinha pro jogo na Arena da Baixada, mesmo estando numa draga danada na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem estava vencendo o Paysandu até o final em casa e cedeu o resultado, cedeu o empate. Isso tem muito peso, Plirra. O Atlético Paranaense não vive um bom momento na Série B e o São Paulo vem de sequências de vitória com uma confiança lá em cima. Eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer um grande jogo, como vai fazer e buscar a classificação. Você acha que esse gol sofrido não vai ter muito peso? Não, acho que não. O São Paulo, e te digo mais, São Paulo tem condições de vencer o Atlético Paranaense na Arena. Pelo momento, pelo que está jogando, né? E é impressionante como o Crespo conseguiu mudar o ambiente, eu não sei. Ele achou peças que estavam esquecidas, colocou um sistema... Até o Luan voltou. Um sistema que até o Zubeldia fazia, mas que não era tão, né? E o time está jogando de uma maneira... Joga no quarteto mágico na frente, que não corriam, ou que não tem... Mas é um jogo para o São Paulo olhar como São Paulo, último jogo, corre a diferença. Que ele tinha a pressão de... Não sei se foi solução de Crespo ou foi sorte da contusão. Aproveitar que semana que vem você vai estar fora, e o futebol é muito dinâmico, o Lucas no sábado já deve participar do jogo contra o Vitória. Quando o Lucas e o Oscar estiverem à disposição? É um tema, é uma bucha interessante para Crespo, né? Assim, por la cultura Brasil... Deixar um no banco já é difícil. Então, por os dois? Por la cultura Brasil. Não vai deixar. Por la cultura Brasil, por la cultura... Aí vai morder o time desse jeito? São Paulo, você se colocar para jogar junto, vai ter que mudar essa maneira de jogar. Muito, né? vai mudar muito, né? tudo. É isso. 100%. Aí é o trabalho do treinador, né? Agora, se ele... Vai mudar todo um contexto. Se ele perder um jogo... Mas vai ter que mudar. Fábio. Os 3 não jogam, 2 dos 3 tem que jogar. Se ele perder um jogo de Libertadores, por exemplo, com Lucas e Oscar no banco, mesmo com com 6 vitórias consecutivas, não será no vestiário. É por la cultura Brasil, cultura São Paulo. Agora, se ele com um time sólido como está, com muita dinâmica, brigador, que vai ganhando espaço no campo e assim domina o adversário, com esse time, ele vence sem Lucas ou sem Oscar, bueno, aí até que vai ser criticado igual. Vai manter a sobrevida, né? Você sempre fala da dificuldade de mobilização do sul-americano, de ter uma constância, assim, numa pegada enlouquecedora. Esse São Paulo, você falou, o Fábio Santos agora há pouquinho do Cuca, que faz a marcação individual, tal, o cara acompanha ali o marcador o tempo inteiro, o campo inteiro. O Crespo também joga dessa forma. O desgaste é muito maior. Nesse nosso calendário doido, como é que se mantém isso? É difícil. Nos últimos jogos, inclusive nesse jogo do Inter, tem espelhado muito os times contra o São Paulo, né? Tem muitos times vindo com 3 zagueiros para jogar. Às vezes assim fica até mais fácil, mas quando você vem num outro esquema, você quer fazer algum tipo de marcação individual, realmente o desgaste é muito grande. Nessa sequência, é aí que você tem que achar outras soluções, só que essa outra solução, ela te dá um outro esquema, que foge daquilo que vem dando certo. Não é fácil ser treinador, não. Não é fácil não. Além da questão dos egos, né? De todos. Se o Crespo for igual o Mojica, aí o Lucas vai sentar. Porque quando eu voltei, tinha Kaká, Kardec, Ganso e Pato. Eu fiquei no banco. Mesmo criticado pressão para mim jogar, ele me colocou no banco. O assunto é que São Paulo, nos últimos jogos, ele se impôs por dinâmica, por força, não por técnica. Não por ser tecnicamente superior ao rival. Enquanto nós contra Fluminense, Corinthians, contra Inter. Então, já com Lucas, os caras, muda o jogo, né? Muda o jogo. Enquanto nós estávamos aqui já
proseando no Resenha da Rodada. Menino Ney. São Paulo no período desde a chegada do Crespo. São Paulo no Brasileirão. 13 pontos no período, é o líder no período na soma de pontos. Vitórias 4, lidera também. Sucesso em duelos aéreos, 57%, lidera. E aí é segundo em gols marcados, com 10, sucesso em duelos e posses recuperadas por jogo. Zupac, vamos lá. Vamos lá. Eu era o cara, um dos caras que fala, pô, não acho que a responsabilidade é do Zubeldia. E até continuo achando. Mas é óbvio que quando rola uma mudança e esse tipo de situação, você fala, ok, a mudança deu certo. Queria que você falasse o que mudou neste São Paulo do Crespo. Não, a mudança deu certo, mas eu acho que a gente tem que tratar ainda como uma fase embrionária. A mudança deu certo agora. A gente pode lembrar, o mesmo Zubeldia, quando chegou, rapidamente foi alçado uma posição de ídolo instantâneo, porque naquela época a mudança também tinha dado certo. O Crespo, quando chegou da outra vez, chegou muito bem, a mudança na época deu certo, depois do Diniz, e ele foi campeão paulista com o São Paulo, mas depois não deu certo e ele foi demitido. Então acho que a gente tem que ter calma. A mudança agora, nesse primeiro momento, esse primeiro impacto deu certo e deu muito certo. É uma transformação em relação à postura da equipe, a energia que o São Paulo bota em campo, ela é diferente. O encaixe do esquema tático com as funções que o Crespo distribui para os jogadores mudou o São Paulo, especialmente no meio-campo. A grande mudança do jogo do São Paulo está nas peças de meio-campo, com o encaixe Bobadilha, Marcos Antônio e a própria lesão do Oscar facilitou, é duro falar isso, mas a lesão do Oscar facilitou esse encaixe para a dinâmica do jogo, para formar um tripé Alisson, Bobadilha, que cresceu muito, e o Marcos Antônio, que para mim é o grande destaque da equipe. Ontem contra o Inter, foi um time que trabalhou muito bem a compactação defensiva, muito rapidamente o São Paulo recompactava a linha de 5 certinha, com os 3 meio-campistas, os 2 homens de frente, o Luciano e o André Silva, para tentar recuperar e esticar. Então é um time que vem funcionando muito bem, é um time que vem jogando com muita velocidade, e eu acho que vem aproveitando boas características dos jogadores. Não sei se vai ser assim para sempre, no longo prazo. Essa primeira imagem, ela é muito positiva, muito bom para o Crespo, melhor ainda para o São Paulo. André, quero te ouvir também sobre isso. Eu concordo com o Gustavo e acho que existe um argumento aí a favor do Crespo e tudo bem, é verdade. As coisas estão dando certo, né? Há pouco falamos do Felipe Luiz sendo criticado, passando por um momento difícil no Flamengo. Ele já foi cogitado como futuro técnico da seleção brasileira e, num determinado momento, assim, para rápido, hein? Sim. Né? No final do período do Dorival. Sim. Se azedar Ancelotti, olha, é esse, hein? Né? E como é que fica essa situação agora, né? Então, os técnicos, eles são... eles estão nesse carrossel, né? Girando, entrando e saindo dos clubes, bem avaliados, mal avaliados. A coisa sempre é assim. O Crespo está num momento de alta e não tem como ser diferente. É claro que o São Paulo melhorou com ele. Os resultados não são do tipo casuais, circunstanciais. Daqui a pouco o campeonato vai pegar e a verdade vai se revelar. Não acho que o São Paulo vai continuar ganhando jogos nessa frequência toda, com essa sequência, que pode até aumentar, mas acho que o normal, como o próprio Crespo disse na entrevista, é a coisa ser um pouco mais equilibrada. De qualquer maneira, tem um argumento que é indiscutível. Os jogadores que estavam ausentes quando o Zubeldia, visivelmente chateado com essa situação de não ter os melhores jogadores do elenco do São Paulo à sua disposição, atribuía a essa ausência a instabilidade e até as irregularidades do time, eles permanecem ausentes e o São Paulo ganha. E ganha há várias rodadas, sem esses atletas. Concordo também com o Gustavo quando ele diz que, e é complicado também falar isso, o fato do Oscar não estar disponível ajudou o São Paulo a se encaixar com os jogadores atuais na maneira que o time vem fazendo. Ontem, especificamente, e a gente conversou sobre isso no Equipe F antes do jogo começar, o Roger anunciou uma mudança de sistema, um jeito diferente de jogar, para ter 2 atacantes que até então não se imaginava que jogassem juntos, e ele teve que alterar o time. É óbvio que ele não fez isso num piscar de olhos, quando estava no ônibus indo para o estádio. É claro que o Internacional trabalhou para dar ao seu treinador a tranquilidade para escalar num jogo importante, o jogo de ontem, porque agora o Roger também balança no Internacional.
mas o São Paulo ficou numa posição, entre aspas, confortável de poder explorar os receios de um time que passaria a atuar naquele jogo de uma forma diferente. E foi muito o que aconteceu. São Paulo no momento de confiança lá em cima, o Internacional ao contrário, um time cheio de dúvidas, jogando de uma outra maneira, tentando fazer as coisas acontecerem, não conseguiu e o São Paulo se deu muito bem. Zupac, o São Paulo no primeiro turno tinha a discussão de lutar contra o Z4 na matemática, mas bem nas Copas. Sim. A importância do respiro, seja lá qual for o objetivo futuro do São Paulo no Brasileirão, mas para poder, no momento em que vai encarar as Copas, especialmente a Libertadores, pela conexão, tá com essa gordurinha para não pensar em Libertadores com a corda no pescoço do Brasileirão. É assim, é importante por 3 motivos. Primeiro, é importante nesse sentido, se for preciso sacrificar o Campeonato Brasileiro pelas Copas, para isso não representar riscos. Legal. Segundo motivo, caso as coisas não andem bem nas Copas, o São Paulo tem que estar, pelo time que tem, na briga por uma vaga na Libertadores. Vaga direta ou vaga nas fases preliminares. Está ali entre o terceiro, quarto, sexto, sétimo, as vagas vão aumentando. Então, se as coisas não forem bem nas Copas, São Paulo cair para o Atlético Paranaense, ou lá na frente, na Copa do Brasil, ou eventualmente para o Atlético Nacional na Libertadores, para a próxima temporada do São Paulo, temporada 26, não ter uma disputa de Libertadores comprometida por uma distância dessa faixa. E terceiro, que é uma coisa que a gente muitas vezes não leva em consideração nessa questão de priorizar competições, a melhor maneira de o São Paulo chegar bem para os jogos de Libertadores e de Copa do Brasil é qual? É viver um bom momento. Sim, bom ambiente. E aonde que vai construir um bom momento? Nos jogos do Campeonato Brasileiro. Isso é elementar. Ganhando jogos em sequência do Brasileiro, São Paulo vai estar muito melhor para os jogos contra o Atlético Nacional pela Libertadores. Então, por todos os motivos possíveis e imagináveis, essa sequência de vitórias ela é importante nesse olhar para Campeonato Brasileiro e Copas. O São Paulo não será campeão brasileiro, muito improvavelmente. O São Paulo pode ser campeão de qualquer uma das Copas. Não é favorito, não é top 3 favorito de nenhuma delas, mas pode ganhar qualquer uma das Copas e momentos como esse, nessa faixa da temporada, isso pode ajudar. Vamos seguir aqui o Sport Center. Paulo, que não para de ganhar, Paulo do Vale, pai do Santiago. Não para de ganhar, 5 vitórias consecutivas, 6 jogos sem perder. Detalhe, tô vendo ali o escudo do Red Bull Bragantino. O São Paulo está a 6 jogos sem perder, que começou justamente com um empate contra a equipe do Red Bull Bragantino. E o Red Bull Bragantino está a 6 jogos sem vencer, sendo que o empate com o São Paulo foi o último jogo que o Red Bull não perdeu. Então são campanhas aí nos últimos 6 jogos inversamente proporcionais. Futebol é louco, né? Cruzeiro joga com o Remo em casa, 50 mil pessoas, perde. Vai jogar Ceará, no Engenhão, né? Vai jogar no Engenhão, ganha do Botafogo de sobra, na verdade? Exatamente. O Bragantino, a gente colocava aqui, nossa, o Bragantino vai chegar, Cara, se o Bragantino não ficar esperto, ele pode até cair. É verdade. Sabe? É muito louco isso, né? Agora... aí vem a camisa grandiosa que é a do São Paulo, né, irmão? Exatamente. E são 6 jogos aí na sequência, que pode aumentar ainda mais, né? Porque o São Paulo tem o Atlético Paranaense quarta, é viável. Do Brasil, né? Você imaginar que o São Paulo possa vencer. O Atlético não consegue engrenar na Série B de novo, né? Ontem não venceu a equipe do Paysandu. E aí o São Paulo tem a chance de pelo menos empatar, quem sabe, porque o empate da classificação. No final de semana tem o Vitória, depois... Aqui, né? Isso, depois começa com os duelos da Libertadores, aí é algo mais complicado. Tem o Atlético Nacional pela frente, mas o ânimo mudou, né? O ânimo que antes era um pouco negativo. Na verdade é o Crespo, né? O Crespo. Acho que é o Crespo que mudou. Exatamente, né? O trabalho do Zubeldia realmente fica ainda mais difícil de defender depois dessa chegada. Eu sempre falei isso aqui na Rádio Bandeirantes, na Rádio Craque Neto. Os donos da bola, o Zubeldia é uma mentira de treinador. É verdade. Vocês foram enganados. Todo mundo aqui foi enganado por esse cara. Esse cara não é treinador nem aqui nem na China. Isso é pensamento meu. E aí? Mas o tempo rapidamente te deu razão. Muito obrigado. Craque Neto. E o Hernan Crespo, quem sabe... Jogou, hein? Baita atacante, né? Tá louco, irmão. Um dos melhores da década de 90, né? Ele e o Batistuta na seleção argentina. Meu Deus. Realmente. Ortega.
Ortega, verdade. Bons Galhardo. Verón. Verón é outro Redondo. patamar, né? Redondo. Quantos habitantes tem quantas pessoas vivem na Argentina? 90 milhões, 80 milhões? Não sei. A Argentina é um país pequeno, Chutando né? cego aqui. Não sei. Não sei se é isso não, velho. Acho que é muito isso aí. 45. 45 milhões. Mal. O que eles têm de meia, o que eles têm de atacante, o que eles têm de goleiro, o que eles têm de zagueiro, nós com 220, 45 milhões eles têm, nós temos 220 milhões. Quem que foi o último campeão? Argentina. Quem que foi o último vice? Argentina também. Não? Quem briga pra ser campeão de novo? Brasil. A Argentina foi vice em 14, né? Aqui Não mente, irmão. foi vice em 14. Né? Isso, 14, foi campeão em 22. 22. Isso. E E é nós? atual tricampeã da América ou bicampeã? Não, Bicampeã, né? então 45 milhões. 8 times só na capital. E um monte de treinador bom também, Um né? monte de treinador bom, um monte de jogadores que jogam da Europa. Será que o nosso futebol não precisa ser repensado? A gente vai agora. É isso aí, torcedor do São Paulo. O pessoal falando sobre esse trabalho do Crespo, que é um ótimo trabalho após a sua estreia, a sua reestreia, né? Ele que já tinha comandado o São Paulo. Após esse seu retorno, o São Paulo conquistando resultados importantes. 13 pontos dos 15 disputados no Brasileiro. Isso aqui foi nos últimos 5 jogos, né, do Brasileiro. O São Paulo conquistando dos 15 pontos, né, disputados, o São Paulo conquistando 13 pontos. Empatou ali contra o Bragantino e de lá para cá encaixou uma sequência muito boa, né, de vitórias. Tá, 5 vitórias consecutivas, há 5 jogos aí que o São Paulo vem vencendo e o torcedor espera que essa boa fase continue. Essa semana tem jogo importante contra o Atlético Paranaense. O São Paulo venceu o primeiro jogo e tem essa partida de volta lá na casa do Atlético, lá em Curitiba. Dos últimos 15 pontos disputados no Brasileiro, o São Paulo conquistou. Aí o Zé Elias queria, Zé. Chegou o seu momento, José. Quinta vitória seguida, quarta no Brasileirão. Talvez por ser fora de casa contra um time forte, né? A mais representativa contra o Internacional, um time que antes de começar o campeonato, ali nas primeiras rodadas, era cotado como um dos favoritos. O Inter voltou bem do Campeonato Mundial de Clubes, mas desde o empate contra o Vasco, começou a tropeçar. Tanto que perdeu em casa a primeira partida das oitavas contra o Fluminense, oitavas da Copa do Brasil, né, por 2-1. E ontem, pelo mesmo placar, foi derrotado pelo São Paulo. Arboleda, que teve uma semana muito boa, aliás, está numa fase especial, o zagueiro do São Paulo, abriu o placar e no segundo tempo o jogo foi mais ali equilibrado, mas se a gente levar em consideração o perigo das chances criadas, o São Paulo sempre esteve mais próximo do 2-0 do que o Internacional de empatar. Aí foi o gol anulado do Internacional, falta do zagueirão colorado, aquele grandão que era do River Plate, Mercado, exatamente, que jogou no Sevilha, né, Zé? Ele volta ao time ontem, porque eram 3 zagueiros. Porque ele começa a carreira como lateral direito. Um abraço pro nosso parceiro PVC, tá vendo a gente aqui. Opa. E ele falou aqui, não esquece que o David também fez 2 gols na semifinal contra o River Plate pelo Atlético. Ele faz gols importantes mesmo. Valeu, PVC. E invadiu o campo naquele jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro para comemorar, lembra daquilo? É doido. O Roger que tá meio balançando, não cai lá no Internacional, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Acho desnecessário esse tipo de coisa. Acho desnecessário. Lá o couro pela saída do Roger muito grande, muito forte. A Copa do Brasil vai pesar muito o que acontecer. Eu só acho que é o seguinte, dá uma olhada nesse segundo gol. Que tapa no Bobadilha. No futebol, no futebol, o cara não pode ir dentro da grande área, ajeitar a bola como quer. Não pode ajeitar a bola como quer, não pode dar, ajeitou de novo, não pode, isso não existe no futebol. Aí você vai dizer que o Roger é culpado? Olha o cidadão, vai, marca, aperta, tira o espaço. Sabe quantos jogadores tem na área? 8, e mesmo assim o Bobadilha teve uma liberdade absurda para bater. Não dá, não... E esse pênalti, Mandrake.
Foi o VAR que chamou o Wilton Pereira Sampaio. Achou pênalti? Tem o contato, mas eu acho que Pablo não precisava ter entrado do jeito que entrou ali. Carrinho, né? Dentro da área. Afobado. Proporciona isso. Mas ele tira o pé, né, Zé? Mas eu acho que assim, também não foi pra isso tudo, não. Foi muito parecido com o pênalti do Rafael Veiga no Esporte. Isso. Que ele deixa o pé e acerta. Muito Acaba parecido. acertando. Mas não tem a força para cair, né? São Paulo, mas o São Paulo ontem tinha desfalques, o Alan Franco e o Ferreirinha estavam suspensos. Isso em relação ao time que vinha atuando a maioria das partidas, ou a base do time das últimas partidas, mas um esquema mantido com 3 zagueiros, com os 3 jogadores mais de pegada, mas também dinâmica no meio campo, o Marcos Antônio, o Bobadilha e o Alisson, e André Silva e Luciano na frente. Se você me permite, Pião, só mandar um abraço pro meu grande amigo Raí, que eu conheci no GRAC, está nos assistindo, e ele falou assim, segura o apresentador, que ele está impossível. Eu falei, tá bom. Qual Raí? Não, é um Raí em homenagem ao Raí. Não, aí você é abalado. Sim, o cara fala que o Raí... Não fala assim também, nós estamos falando de São Paulo. Beijão. Aí você vai falar ele do deve Raí. se chamar Raí por causa do Raí. Isso que eu ia explicar. Raí, nada contra não, Raí, um beijo pra você também aí. Mas a gente tá falando de São Paulo aí, Raí... Não, eu conheci uma das minhas visitas que eu fiz no GRAC, a gente tem amizade, e ele está nos assistindo, então é Raí o apelido dele, o nome é Pablo, né, Raí, por conta da homenagem ao Raiz. Ele é torcedor, os pais, a família, são todos torcedores do São Paulo, e quero agradecer ao Raí, já agradeci e vou agradecer de novo. Ele é um menino que fez um tratamento de câncer no GRAC, e quando eles me contaram a história, eu peguei o telefone, expliquei para o Raí pegou, falou com ele, conversou, e falou, então, beijão a todos aí que estão nos assistindo. Beijo, Raí. Legal. E do São Paulo, o que você vai falar? Não, deixa o apresentador. Hoje já falei pra caramba, pô. Não, existem algumas peças do São Paulo que são importantes. Eu já falei, o Marco Antônio. O que o Marco Antônio faz para esse time é difícil de você encontrar outro. Ontem os times praticamente jogaram com o mesmo sistema de jogo, né? 5-3-2-1 ou muitas vezes... O Inter espelhou o São Paulo. Espelhou o São Paulo. Tem acontecido isso com o São Paulo. Os times têm espelhado o São Paulo. Sim, e aí o time do São Paulo, eu acho que conseguiu se sobressair em relação a isso, muito por conta desse jogador. Se você olhar, o Inter não tem esse cara que é a maquininha, né? Que faz o time jogar de um lado para o outro, que pega, que joga. E eu acho que o time do Inter está precisando de um cara que segure um pouco mais a bola. E aí sente falta do Alan Patrick. Mas ontem o Roger também segurou bastante. Teve jogadores que não podiam jogar. Né? Praticamente o Alan Patrick tem aquela coisa dizendo que ele estava com a virose. Né? Mas é claro que foi pensando na decisão contra o Fluminense. Sente na próxima decisão. Também criou agora a possibilidade... Cria a expectativa no torcedor. Sim. A tensão no vestiário. Eu ia falar isso no término. Assim, o Roger... E aí eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu sempre falei que o Roger consegue, quando ele chega, ele causa um impacto muito grande no time. Ele desenvolve um bom trabalho. Refrigerando 2 litros. Mas chega, eu não sei como é que funciona. Começa com todo o gás e depois... Não, ele chega a fazer um bom trabalho, ele começa, né, ele faz um bom trabalho, chega um determinado momento que ele não consegue tirar mais do elenco. Que ele não consegue mudar característica, forma do elenco para poder... como eu falei aqui em relação quando você me fez a primeira pergunta sobre a oscilação dos times, porque você não é mais surpresa, né? Tem determinados momentos que o seu time não consegue mais criar algo novo e aí você precisa se reinventar dentro de uma competição para você poder criar surpresas para os adversários. Aí entra a questão do Abel. Você lembra do Abel uma vez que tinha dificuldades, aí ele veio disputar aqui, acho que foi contra o Atlético, contra o Flamengo, eu não sei, que ele coloca 2 zagueiros, um volante, 3 meias, ele muda todo o sistema tático, consegue no primeiro tempo ter o controle total do jogo. Eu acho que o Roger passa por esse momento de novo. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Atlético. Ele faz um bom trabalho, mas quando ele precisa criar algo novo, eu acho que esse Inter tá dessa forma. Por isso que o Zinho falou sobre poupar, né? Ele poupou os jogadores porque vai disputar contra o Fluminense a Copa do Brasil. No Maracanã. Mas é um time que depende muito, por exemplo, do Alan Patrick. Sim. De ser o cara de pensar o jogo. Como o São Paulo hoje, eu acho que vai depender muito do Marco Antônio, porque não tem esse cara que distribui tão bem o jogo como ele. O Marco Antônio é o Pablo de ontem. O Pablo antes da lesão é o Marco Antônio hoje. Eu acho mais o Alisson. O Alisson também dava dinâmica no meio campo. Aliás, o Alisson e o Pablo se complementavam nessa dinâmica do meio campo.
O Alisson tá tentando se reencontrar com... Agora ele tá fora de posição, né? Tá jogando um pouco Ele tá mais. sentindo. Bom, o Zinho acabou de falar, quando se referia ao Carrilho, sobre estado de espírito do jogador, né? Que tá achando o semblante do Carrilho mais carregado e tal. Ontem o Hernan Crespo, na entrevista coletiva, falou que nesse momento, e aí Zinho e Zé podem falar depois, os seus jogadores estão gostando de jogar, estão desfrutando o futebol. Não é isso, Hernan Crespo? En este momento, todos se está falando dos volantes, en ese caso Marcos Antonio, mas igual por Bobadilla, Alisson, todos aqueles que están jugando, porque a un momento que eles se divierten. Están jugando bien, se divierten jogar con la bola, se divierten a ayudar entre eles, ayudar a compañeros si están en dificultades. Entonces es un momento que a gente tiene que aproveitar, porque sinceramente no es normal tener una secuencia así en el Campeonato Brasileño, que se juega cada 3 días, no es fácil. Entonces cuando llega este momento, tem que disfrutar, y eles están disfrutando dentro do campo. Olha lá, os números da turma do meio-campo do São Paulo, desde a estreia do Hernan Crespo, nesse retorno dele ao São Paulo. O Marcos Antônio com 2 assistências, 11 chances criadas e 49 duelos vencidos. O Bobadilla, 1 gol, 11 finalizações, 44 passes progressivos, 17 desarmes. O Alisson, o terceiro titular, digamos assim, no meio campo, com 13 cruzamentos e 4 chutes certos. O Pablo Maia, que vem entrando no time, vem entrando no segundo tempo das partidas com 1 gol e 91% de passes certos. O gol foi marcado contra o Atlético Paranaense na ida das oitavas da Copa do Brasil. Nessa partida em especial, o Pablo foi titular. E aí tem uma outra questão que... Ao que tudo indica, no sábado, o Lucas estará à disposição do Crespo contra o Vitória, Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Não vai começar o jogo entre os titulares, que está um tempão parado, mas vai ser aproveitado para, na terça-feira da semana que vem, em Medellín, ter um pouco mais de ritmo para enfrentar o Atlético Nacional. Também imagino que não como titular. Não vai ser titular contra o Atlético Nacional, ainda mais um jogo que vai exigir mais. E fora de casa. E fora de casa. E de mata-mata. Mas o Lucas ali no lugar do Alisson, convenhamos, ainda mais o Alisson estando fora de posição, tende a ser um acréscimo e tanto para o time, né, Zé? Não, sem dúvida. Eu sou muito fã do Lucas pela postura, pelo profissional que e pela característica dele. São poucos jogadores ou raríssimos jogadores que conseguem ter a velocidade dele de dribles dentro dos espaços curtos e quebrar linhas, como ele faz. E aí ele é fundamental, se ele conseguir atingir lá o seu ápice, conseguir se encontrar. O São Paulo melhorou muito desde a chegada de Hernan Crespo, somando 5 vitórias seguidas entre Brasileirão Betano e Copa Betano do Brasil, mostrando que pode alçar voos mais altos nessa temporada. Vale lembrar que o tricolor disputa 3 competições simultâneas, ou seja, vai precisar de seu elenco completo se quiser ter sucesso. Em decorrência disso, o comandante São Paulino já deixou clara a vontade por reforços. De acordo com informações publicadas nesta terça-feira, às 5, pelo jornalista Paulo Giacomelli, o treinador argentino segue indicando alguns nomes aos dirigentes, e um deles, em específico, vem sendo conversado nos bastidores. Crespo indicou ao São Paulo o lateral direito Nicolás Tripitio, com quem trabalhou no Defensa e Justiça. Iniciou o comunicador, dando mais detalhes sobre quem é o envolvido. Aos 29 anos, atua também como ala ou meia-direita, pertence ao San Lorenzo e tem contrato até o fim de 2027. Não houve, por enquanto, proposta formal, publicou no X. Vale lembrar que o defensor iniciou sua carreira atuando pelo Vélez Sarsfield, antes de mudar os ares e assinar contrato com o Defensa e Justiça em 2019, por onde ficou apenas 2 temporadas antes de fechar com o Guarani, do Paraguai. Porém, após apenas 5 jogos, voltou ao Defensa em 2021, permanecendo até o meio de 2023, quando acabou acertando sua ida ao San Lorenzo, onde está até hoje, e já fez 31 jogos, 100 gols marcados e com 1 assistência. E você, torcedor, o que acha da situação de Nicolás Tripitio? Deixe sua opinião nos comentários.